Olá, amigos que me assistem aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que foi produzido com muito carinho, pensando nas minhas amigas que querem vir estudar medicina aqui na Argentina, para os meus amigos que me perguntam sobre como é medicina na Argentina. Enfim, esse é o intuito do vídeo, vocês já viram no nomezinho que tá aí embaixo, que é explicar para vocês, na minha visão, o que é medicina na Argentina. E vamos começar pela pergunta mais polêmica, Gi, medicina na Argentina não tem vestibular de fato? E não, a resposta é não. Eu não precisei fazer nenhum vestibular para entrar em medicina na Argentina. A verdade é que nenhuma faculdade de lá te faz passar por vestibulares. Principalmente na UBA, não tem vagas limitadas. Se num ano tiver que entrar 15 mil alunos para cursar medicina, eles terão que abrir 15 mil vagas. É um pouco assustador como é que eles vão fazer isso, 15 mil vagas surgirem, mas tem dado certo há mais de, sei lá, anos isso acontece. E é assim a medicina na Argentina. Porém, não ter vestibular significa que medicina na Argentina é mais fácil? Não. Primeira coisa que o processo que nós chamamos que substitui vestibular na Argentina é o CBC, o Ciclo Básico Comum da UBA, que é um período de 6 meses a até 3 anos. Eu fiz em 6 meses, mas o normal as pessoas costumam fazer em um ano. Inclusive, se você quiser fazer o CBC em 6 meses, o próximo vídeo que vamos postar aqui no canal vai ser explicando como foi para mim fazer o CBC em 6 meses, que eu consegui fazer em 6 meses. Mas que raios é o CBC, Gi? CBC é como um curso de ingresso que você faz antes de entrar em qualquer carreira que você queira cursar na Argentina e na UBA especificamente, né? Que na UBA que esse processo se chama CBC, nas outras faculdades tem outros nomes. Mas enfim, o CBC consiste de 6 matérias na carreira de medicina. Essas matérias são física, química, matemática, biologia, introdução ao pensamento científico, que é como se fosse a nossa filosofia do Brasil, e história da Argentina, que é a ICSE. São essas 6 matérias. São como uma matéria do ensino médio, um pouco mais aprofundadas, para que você entre na carreira já tendo uma base. Eles meio que nivelam os alunos para que todos entrem na carreira tendo o mesmo nível de conhecimento. Enfim, passando esse tempo de CBC, que não são tempos tranquilos, não é facinho, não vai pensando, é igual na escola, não é. É mais aprofundado, eles já vão para ti com a pegada de faculdade mesmo, sabe? A exigência deles começam no CBC, mas a exigência do CBC não é nem um terço do que, de fato, a carreira de medicina vai te exigir. Assim que você sai do CBC, você tem 6 anos de faculdade. 3 anos de ciclo biomédico, que eu estou terminando agora, esse ano 2025 eu termino biomédico, e depois mais 3 anos de ciclo clínico, que é o quarto, quinto e sexto, onde você vai misturar teoria com a prática nos hospitais. Esses 3 últimos anos são cursados principalmente em hospitais de Buenos Aires. E isso a gente também chama de UDEAT, mas aqui no Brasil é conhecido mais ou menos como internato. Falo aqui no Brasil porque agora estou de férias na casa dos meus pais e esse cenário que tá aqui é da casa deles, entendeu? Por isso que vocês não estão vendo meu apartamento em Buenos Aires. Mas antes de você entrar até mesmo no CBC, você precisa apresentar um certificado de fluência em espanhol, porque sim, todas as nossas aulas são em espanhol e nós fazemos provas, isso eu vou falar daqui a pouco para vocês, em espanhol também. Nossas provas são orais, então nós precisamos ter um espanhol muito bom e a UBA exige um certificado de fluência. Eu, há 3 anos atrás, fiz o CL, mas existem outros milhões de tipos de certificado que vocês podem fazer, mas eu vou deixar esse papel de explicar para vocês sobre os cursos de espanhol na mão da assessoria Interar, que é a assessoria que eu recomendo para levar você para fazer medicina na Argentina, seja em Rosário, em Buenos Aires, em La Plata, que são as principais faculdades federais que tem lá. E sim, eu não sei se eu comecei esse vídeo explicando sobre isso, mas a UBA é federal. A UBA, a gente não paga absolutamente nada para estudar nela, nem a UNR, que é em Rosário, e nem a UNLP, eu sempre erro esse nome, que fica em La Plata, que é 40 minutinhos de Buenos Aires. Enfim, continuando para vocês. Eu pensava que medicina na Argentina seria o mesmo nível de medicina no Brasil ou até mais fácil, mas não é. Não é porque não existe vestibular na Argentina que medicina lá é mais tranquilo. Muito pelo contrário. O método de ingresso pode até ser mais fácil que o Brasil, mas para você permanecer os 6 anos de faculdade, eu temo dizer que é muito mais puxado que algumas faculdades daqui do Brasil. Isso eu digo comparando com amigos que estudam medicina aqui no Brasil e que a gente troca várias figurinhas e eu vou contando o que eu estou estudando, o que eles estão estudando, e a gente vê que é muito anos-luz de diferença de conteúdos. São as mesmas matérias. E nesses 3 anos que esse ano estou terminando o ciclo biomédico, você vai ver matérias troncais. Então, anatomia, bioquímica, fisiologia,
patologia, microbiologia, imunologia, você vai ver todas essas matérias truncais da medicina nesses 3 anos. E depois você vai ver clínicas, né? Então, pediatria, tudo no hospital nesses últimos 3. O que pega na UBA especificamente, que é a faculdade que eu posso comentar para vocês, porque é onde eu estudo, eles vão muito mais denso nas teorias dos conteúdos. E agora falando assim, como estudante de medicina para vocês, dando um desabafo. Eu sinto que eles cobram o muito fino das matérias na UBA. Isso é o que me complica, isso é o que me deixa muitas vezes frustradas quando eu reprovo algum exame. Eu já reprovei, acho que eu já reprovei uns 4 exames na UBA. E quando você reprova, você tem uma chance de refazer esse exame, que se chama recuperatório, você refaz o exame, só que com perguntas diferentes, e se ainda assim você reprovar, você perde aquela matéria e perde o ano da UBA. E é por isso que quando você chega na Argentina, você vê que tem muitos alunos que estão recursando o primeiro, o segundo, o terceiro ano pela terceira, quarta, quinta vez. Isso é muito comum, infelizmente. Porque até você pegar o ritmo da faculdade, até você entender o que a faculdade exige de você, isso custa. Isso às vezes te custa tempo, e muito tempo. Tanto é que não é muito comum você ver pessoas que se formam em 6 anos certinho, medicina na Argentina. Você encontra, mas não é tão fácil quanto aqui no Brasil. Ah, quanto tempo você levou para fazer medicina? Todos os estudantes de medicina aqui geralmente te respondem 6 anos. Mas lá as pessoas estão acostumadas a falar 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Enfim. Então já desmistifico o primeiro mito para vocês. Medicina na Argentina não é mais fácil que medicina no Brasil só porque não tem vestibular. Na verdade, como eu já disse, arrisco dizer que é mais difícil que muitas universidades daqui do território nacional. E Gi, como é que são as suas provas? Lá existem 3 métodos de prova na minha faculdade. Eles são dissertativa, escrita, múltipla escolha, que nós chamamos de choice, que é você fazer xizinho, marcar xizinho, ou então orais. E esse aqui é o terror dos alunos. São provas com professores que você provavelmente nunca viu na vida, pelo menos até hoje. Todas as provas que eu fiz nesses 3 anos orais, eu nunca tinha visto esses professores na minha vida. São professores diferentes do que você normalmente tem aula com eles. E é eles ali, tu e o professor, um de frente para o outro, ele te fazendo perguntas sobre a matéria para ver se você sabe daquilo. Pode ser um arraso, até hoje todas as provas orais que eu fiz, não, as de imuno não fui muito bem, mas as de anatomia que eu fiz, nossa, eu arrasei, eu amei, foi uma experiência muito especial para mim. Porém, tem gente que sai arrasado dessas provas, porque tem muitos professores que são maus, mas enfim, são casos à parte. Porém, esses são os métodos de avaliação na UBA. Pode dar muito bem ou pode dar muito mal. E sobre aulas, como é que são as minhas aulas? Medicina na Argentina não é, na maioria das vezes, integral. Nos últimos 3 anos, você tem aulas presenciais no hospital até meio-dia, se não me engano, e começa às 8 da manhã e vai até meio-dia. E se você quiser cursar alguma de tarde, pode ser que você consiga também. Então, acaba tornando meio que integral medicina na Argentina nos últimos 3 anos. Mas nos primeiros 3 anos é muito culo e sicha, que é como nós chamamos. É muito você em casa, com o computador, aprendendo a matéria, assistindo às aulas, escrevendo, e você tem as aulas práticas na faculdade. Por exemplo, anatomia. Eu tinha 4 horas de aula prática por semana com cadáveres mesmo, com... Eu não sei se eu posso falar esse nome no YouTube, mas com... Ai, ai. Com peças mesmo anatômicas verdadeiras no formol, que elas ficam mergulhadas no formol. Muitas peças anatômicas lá, é muito comum isso. Eu treino com ossos mesmo humanos que eu pego na faculdade e levo para minha casa para treinar. Estranho, né? Mas é como eles lidam com essa questão na Argentina. Enfim. Então eu tinha 4 horas de aulas semanais. E no resto da semana, Gil, o que é que você fazia? Eu tinha que estudar muito sobre aquela matéria que eu teria aula prática naquela semana. Se, por exemplo, naquela semana eu ia ter uma aula prática na faculdade sobre membro superior, eu ia estar lá com os frascos, com as imagens, porque na minha cátedra que eu fiz na cátedra 2 de anato, tinha imagens, nas provas cobravam tipo raio-x, tomografia, ressonância de todo o corpo, você tinha que saber explicar tudo, anatomicamente, enfim. Então, se naquela semana eu tinha 4 horas de prática sobre membro superior, de segunda até quinta, minha aula era na sexta, eu tinha que estudar sobre membro superior com os livros, com aulas, com tudo para saber muito bem aquela matéria, para chegar na sexta-feira, saber dar um show na aula, porque se você chega lá e você não sabe muito bem a matéria, o professor
fica meio estranho com você, entendeu? A minha não ficava muito não, mas eu conheço relatos de professores que odiavam quando seus alunos iam para aula sem saber nada. Mas enfim, uma coisa que eu recomendo muito e minha experiência pessoal cursando medicina na Argentina é que eu acho muito essencial você contratar cursos para te auxiliar no estudo da matéria. No primeiro ano eu contratei um curso para isto e embrio, que eram as matérias que tinha. Não gostei muito do curso, tive que contratar outro para embrio, porque eu não entendi embriologia com esse professor. Mas eu peguei um para anatomia que era muito bom, que se vocês me chamarem no direct da Rede Vizinha, no Instagram, eu conto para vocês qual foi o curso, mando o Instagram e tudo. Então, eu ia para esse curso, tinha 2 horas de aula por semana, ou era 4 horas de aula por semana, não lembro. Com esse professor eu entendia o que seria praticado na faculdade, eu terminava de estudar as coisas em casa e na sexta-feira eu chegava para ter a prática, com as peças anatômicas, a professora me perguntando as coisas, enfim. Medicina já é uma carreira intensa. Cursar medicina na Argentina torna tudo ainda mais intenso. Mas enfim, agora minhas considerações, deixa eu ver se fala sobre algo mais. Ah, sim, a UBA é um prestígio internacional. Galera, a UBA está entre as 100 melhores universidades do mundo e atualmente é a melhor da América Latina. Então, apesar de tudo que eu passo lá, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou estudante da UBA. Eu tenho muito orgulho de estar sendo formada com professores reconhecidos mundialmente. E agora vem a minha experiência de cursar medicina na Argentina. É desgastante? Sim. Estar longe da família é desgastante? É desgastante. Viver em um país onde a língua é outra, onde a cultura é outra, onde a comida é diferente, é estranho. É desgastante em parte. Às vezes eu só quero o colo dos meus pais, às vezes eu só quero a comida da minha mãe, às vezes eu só quero estar em casa e acordar sabendo que tem alguém, eu moro sozinha, né? Então, eu passo muito tempo só. Então, acordar e saber que tem alguém na sala é muito bom. Eu tô aqui de férias no Brasil, eu aproveito cada um desses momentos, porque para mim é muito bom saber que eu tô aqui, lá embaixo tem alguém cozinhando, saber que eu tô aqui, minha irmã tá ali no quarto do lado. Isso é muito bom. E lá eu passo muito tempo sozinha. Isso é o lado desgastante de medicina na Argentina, mas isso é o lado desgastante de qualquer um que cursa medicina fora do país. E agora, Gil, o que é desgastante especificamente na Argentina? Não somente como imigrante cursando medicina em outro país. O que te desgasta na medicina na Argentina? É, de fato, o nível que eles exigem do aluno. Esse semestre foi um dos piores semestres para mim até hoje. Inclusive, eu tenho um destaque no Instagram só para contar da pior matéria que eu já cursei na UBA até hoje, que foi imunologia, assim, gente. Tive um ranço de imunologia gigantesco, isso porque é uma matéria linda. Mas por que eu não gostei? Porque eles cobram o fino, do fino, do fino, do fino, do fino da matéria. Eles são muito exigentes com o imuno na faculdade. E isso porque o meu professor de imunologia é reconhecido mundialmente pela sua excelência como professor, pela sua excelência como imunólogo, não sei se é assim que fala, mas enfim, que é o Geffner. Ele tem um livro, eu li o livro dele, ele deu entrevistas para, muitos jornais tops na época do Covid. Então, tipo assim, apesar da faculdade me cobrar muito, eu estou muito feliz por estar sendo formada por excelentes profissionais. Inclusive, esse professor Geffner, ele não é somente um professor que você vê de longe, ele é um professor que vai tomar a lista de faltas no dia, ele é quem vai te tomar os orais, porque eu fui para orais com ele. Quando você não consegue o suficiente de nota, você fica tipo uma questãozinha de aprovar a prova, ele vai te tomar um oral para ver se você aprovaria com ele. Gente, um oral com ele é muito exigente. Eu contei todos os detalhes do que ele me tomou no oral na Rede Vizinha, mas assim, ele foi muito exigente. E isso é o que me desgasta na medicina argentina. Porém, eu sou muito feliz por estudar medicina lá. Eu amo, apesar de às vezes sentir falta de casa, saber que eu estou vivendo uma experiência única e o quanto cursar medicina fora do país me amadurece, o quanto não ter os meus pais durante 9 meses do ano me amadurece como pessoa, como mulher. Eu gosto muito de cursar medicina na Argentina, de verdade, gente. Apesar de tudo, apesar do desgaste, eu amo fazer medicina na Argentina. Eu levanto a bandeira da medicina na Argentina com muito orgulho. Uma coisa que eu não falei para vocês é que medicina na Argentina não tem formatura. A gente não se forma como no Brasil com vestidos luxuosos. Sabe como que é a recebida
a formatura na UBA, a gente chama de recebida. Assim que você faz a sua última prova, você tá lá no hospital fazendo sua última prova, você liga para sua família, pede para todo mundo ficar te esperando na praça da faculdade, e assim que você sai da sua última prova, você vai para a praça da faculdade, e eles vão estourar champanhe, estourar aqueles disquete, espuma, farinha, ovo, como se fosse um trote, sabe? A gente faz isso no final. Você tá com o seu scrub, o seu ambo, como chamam na Argentina, eles vão rasgar tudo, você vai colocar uma sainha de pompom, assim, uma gritalia, uma farra, fogos, aqueles bombos, sabe? Ficam tocando, trompete, gente, é uma festa. E quando eu fui estudar medicina na Argentina, eu falava, ai, vai ser tão triste não ter formatura, com vestido e tal. Mas hoje em dia eu vejo o quão mais especial, pelo menos para a Giovana de hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, quão mais especial é fazer uma recebida daquele jeito, sabe? De fato, assim, comemorando muito os 6 anos intensos que foi a medicina argentina. Enfim, essa é a minha experiência. Foi muito básico esse vídeo, eu expliquei bem por cima. Mas se você quiser saber mais a fundo como é a medicina na Argentina, cada micro coisinha de documentos que eu preciso fazer, de e quais são as provas, de como é que eu faço as provas, onde que eu tenho que estudar, como é que eu começo a praticar espanhol. Se você quiser saber de tudo isso, eu vou deixar nas mãos da Interar Assessoria, que é a assessoria que eu confio para trazer vocês para estudarem medicina aqui na Argentina. Enfim, eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas considerações. Gi, medicina na Argentina continua caro? Gi, como é que tá o custo de vida lá? Bom, eu tenho alguns vídeos explicando sobre isso. Tem um vídeo falando sobre o mercado na Argentina aqui no perfil, mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais a fundo sobre isso, pode ser que eu traga um Reels ou um story sobre isso na rede vizinha, porque o intuito desse YouTube não é muito tratar a fundo medicina na Argentina, mas aqui eu gosto de trazer a minha rotina, enfim. Gostei de ter compartilhado com vocês a minha visão sobre medicina na Argentina e foi bem de fato a minha visão. Eu não trouxe para vocês muitas informações a mais, mas foi o que eu, Giovana, penso de estudar medicina na Argentina. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!